Olá, pessoal. Sejam todos novamente muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Bem, nessa aula de hoje, que é a segunda aula do capítulo 2, nós vamos falar sobre o Kafka, sobre o Flink e o Amazon Kinesis. Bem, então, como eu disse para vocês, hoje nessa nossa aula nós vamos conversar um pouco, discutir alguns conceitos sobre o Kafka, alguns conceitos sobre o Apache Flink e também sobre o Amazon Kinesis. Então, nós vamos passar aqui sobre alguns temas importantes. Nós não vamos entrar no detalhe construtivo de cada uma dessas ferramentas, mas aqui eu vou mostrar de uma maneira geral como cada uma delas pode ser empregada em conjunto, para que nós possamos, ao final, construir o processamento em stream do Big Data. Então, vamos lá. Então, pessoal, dando uma definição sobre o que é o Kafka ele pode ser visto como um framework, como uma ferramenta open source de desenvolvimento baseada naquele mesmo padrão que nós conversamos anteriormente, do padrão Publish e Subscribe. Ela foi originalmente desenvolvida pelo pessoal do LinkedIn e depois passou a fazer parte do projeto Apache. Então, como vocês devem saber, ela é bastante utilizada hoje em dia para fazer esse, vamos chamar assim, de conector, esse meio de campo entre os dados sendo coletados, por exemplo, de vários sensores, e esses dados serem introduzidos para depois nós possamos fazer o processamento de todos esses dados. Então, essas ferramentas que nós vamos conversar aqui agora, elas têm essa característica. Bem, mas então por que nós vamos utilizar, no caso aqui, o Kafka, o Apache Kafka? Imagine o seguinte, imagine que tem aqui de um lado, como vocês já devem conhecer, nós temos lá várias aplicações. Por exemplo, um servidor de front-end, algumas aplicações web, os próprios aplicativos no geral. Então imagine o seguinte, imagine que cada um dessas diferentes aplicações aqui de front-end, que nós podemos chamar, imagine que elas vão fazer conexões e fazer requisições a cada um de outros servidores, por exemplo, de back-end, fazer consultas aos bancos de dados. Então o que nós temos é esse cenário aqui. Nós temos um cenário onde cada uma dessas aplicações, vamos dizer, de front-end, existe a necessidade delas comunicarem com as outras aplicações que estão no back-end. Então, imagine cada uma dessas conexões sendo realizadas. Imagine como nós vamos tratar todos esses pipes de informação. Imagine como que nós podemos tratar isso aí de forma eficiente. Imagine a complexidade que esse tipo de transações ocasionam. E aí nós temos ainda um agravante, enquanto nós estamos trabalhando com Big Data. Porque nós estamos, normalmente, como eu disse para vocês em outras aulas, temos também a junção de dados provindos da IoT. Então, imagine o seguinte, imagine bilhões de dispositivos, estima-se que algo em torno de 30 bilhões de dispositivos já estão conectados à internet. Imagine eu tendo uma aplicação que coleta dados de centenas, de milhares desses dispositivos. Imagine a complexidade que seria se eu tivesse uma ligação direta entre aqueles dispositivos da IoT, e não só esses dispositivos, mas as aplicações em geral, uma conexão direta entre esses dados sendo coletados ali em tempo real e enviar esses dados ali para os bancos de dados ou servidores de back-end. Imagina essa complexidade. Por isso, nós temos aqui a construção do Kafka, que ela faz esse meio de campo, podemos dizer assim, entre os produtores e os consumidores. Nós vamos ver aqui rapidamente as características de cada um deles. Como eu disse para vocês, o Kafka Cluster, que na realidade lá nós temos o que nós chamamos do broker, pode existir vários brokers, e esses brokers que constituem os clusters do Kafka, eles são responsáveis por coletar mensagens. E essas mensagens, elas provêm dos produtores, como o nome já sugere. Então esse cluster, esse Kafka, ele vai receber essas mensagens, por exemplo, um valor de temperatura de um determinado sensor. Então ele vai receber essa mensagem desse sensor de temperatura e vai passar para os consumidores. Os consumidores, que são chamados também de subscribe, ou seja, eles vão se inscrever em determinados tópicos para receber essas mensagens. Então o Kafka ele é extremamente importante porque ele retira lá toda aquela necessidade daqueles pipelines. Como você pode ver, ele concentra todos esses pipelines e faz a entrega de todas essas mensagens de maneira mais eficiente. Quando nós passamos a trabalhar com aplicações em tempo real, o Kafka passa a ter ainda uma função ainda mais importante, porque ele vai garantir que essas mensagens vão ser roteadas, o roteamento dele não é garantido, vamos dizer, nós não conseguimos traçar esse roteamento, mas ele consegue entregar a mensagem à medida que ela vai sendo requisitada pelo consumidor, à medida que o produtor vai gerando essa mensagem, ela pode ser repassada aos consumidores. Então, esse é o papel do Kafka, ele vai receber as mensagens dos produtores, que pode ser aplicações, pode ser sensores, N outras diferentes fontes desses dados, vai receber esses dados que são coletados e vai repassar para os consumidores. Os consumidores têm a função de se subscrever, daí o nome de publish e subscribe, publish pelos produtores e subscribe pelos consumidores, mas se inscrever, vai receber as mensagens de determinado tópico, e toda vez que uma determinada mensagem
for recebida será conduzida ao consumidor. Bem, então aqui nós temos, pessoal, um esquema geral, né, de como o Kafka funciona. Então, como eu disse para vocês, eu tenho lá os produtores, aí os produtores, vamos supor que seja um sensor de temperatura mesmo. Esse sensor de temperatura ele vai gerar um dado de temperatura, né? Ele vai gerar esse dado no formato chave-valor, ou seja, essa chave vai indicar, por exemplo, quem que será ou quem é esse produtor. Qual que é o sensor de temperatura? Por exemplo, o sensor de temperatura do quarto, e temos também um sensor de temperatura na sala aí da sua casa. Então, esses produtores serão o sensor de temperatura no quarto e outro na sala lá da sua casa. Então, o que esse produtor vai fazer? Ele vai coletar essa informação dessa temperatura. Ele vai enviar esse valor de temperatura, né, indicando de quem enviou essa mensagem, no caso, por exemplo, o sensor de temperatura do quarto, vai enviar lá uma tag, né, uma chave indicando que esse dado provém desse sensor que está lá no quarto e vai enviar para o broker, né? E o broker, ele é o responsável, o broker do Kafka, ele é o responsável por indicar cada uma dessas mensagens a qual tópico ela pertence. E os consumidores, eles se inscrevem para receber as mensagens de cada um desses tópicos. E esses tópicos, né, nós vamos dizer assim, cada um desses tópicos existem várias partições. E essas partições são onde são alocadas essas mensagens recebidas pelos produtores. E a partir do momento que essa mensagem ela é colocada, né, nessa fila, nessa partição dessa mensagem, ela é enviada posteriormente para o consumidor. Bem, então, pessoal, nós temos também um outro sistema, né, que aí é um pouco mais, vamos dizer assim, não só para coletar essas mensagens, temos a arquitetura, né, do Amazon Kinesis. E no Amazon Kinesis, que é muito utilizado hoje em dia, por grandes empresas utilizam, ela tem, como vocês estão vendo aqui, dentro dela existe uma porção dessas, podemos dizer assim, uma certa biblioteca, uma certa camada do Amazon Kinesis, né, ou de um framework dentro do próprio Amazon Kinesis, que é o Amazon Kinesis Streams. E ele tem basicamente esse mesmo papel realizado, né, pelo Kafka. Ele é o responsável por receber mensagens dos produtores e encaminhar para os consumidores. Mas, como vocês já devem imaginar, ele não funciona exatamente como o Kafka. Ele tem as mesmas características construtivas, vamos dizer assim, mas até por questão, como ele já não é em código aberto e ele necessita, né, de uma licença para ser utilizado, ou seja, você vai pagar uma mensalidade, né, para utilizar os serviços, e nós vamos ver aqui algumas formas que nós podemos pagar para poder utilizar esses serviços. Então, a construção geral dele é similar ao Kafka, mas uns pormenores nós vamos ver aqui é um pouco diferente. Então, vamos lá. Bem, então, o Amazon Kinesis Streaming, ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, as partições que eu falei lá com vocês, elas são chamadas aqui no Amazon de shards, que nada mais é do que simplesmente aquelas partições que eu disse a vocês, que quando os dados vão sendo recebidos, eles vão sendo alocados nessas partições. E nós pagamos, pela medida que nós vamos precisar de mais partições, nós vamos pagar por esse serviço. Então, se eu tenho lá um conjunto muito grande de sensores, eu vou pagar para cada um desses dados, desses sensores, terem sido alocados em uma das partições. Uma outra característica é que os dados são mantidos por 24 horas. Então, depois de 24 horas, os dados que foram recebidos, eles são eliminados. Nós podemos pagar ali para poder estender esse prazo para até 7 dias. E são esses dados que nós vamos poder utilizar, esses dados que já são armazenados lá, que nós vamos poder replicar esses dados, reprocessar esses dados que foram armazenados. Né? E esses dados, por isso, eu tenho que replicar esses dados para fazer alguma modificação, porque eles são dados imutáveis. Uma vez que eu recebi esses dados, eles vão permanecer lá alocados por esse período aí de 24 horas. E depois eles serão eliminados. Né? E o processamento, como o Apache Kafka, ele possibilita o processamento em tempo real dessa informação. Ou seja, eu recebo essa informação, já indico a quem qual o consumidor que subscreveu para receber essa informação e repasso esse dado, essa medida recebida. Bem, aqui tem uma outra característica, né, do Amazon Kinesis, que é o seguinte, que eu tenho aqui, mostrando aqui para vocês, como que esses dados são alocados. Lá no Kafka, eu falei com vocês que é simplesmente chave-valor. Aqui, para controlar, até para controlar a utilização, né, a quantidade de dados sendo utilizados e como esses dados são alocados lá nas partições, há necessidade, né, de colocar algumas outras características. E esses shards, como eu disse para vocês, é o que nós vamos pagar pela quantidade que nós vamos utilizar. Então, os campos, né, das mensagens recebidas, ele tem essa característica. Eu tenho lá um campo que chama data blob, né, que ele corresponde exatamente lá, se for no caso do sensor de temperatura, o valor mesmo da temperatura, né, o dado recebido. Tem o record key,
que ele é responsável por indicar a qual shard aquela mensagem recebida será alocada. E temos o sequence number, que ele que é o responsável por indicar lá mesmo, em cada posição do shard que essa mensagem deve ocupar. Então, esses dados, né, que estou mostrando aqui para vocês, são o que a Amazon utiliza lá para monitorar esse fluxo e cobrar também da gente a utilização do Amazon Kinesis. Além dessas duas que eu disse para vocês, pessoal, temos também um outro sistema, aí já é mais complexo, nós podemos dizer assim, que é o conhecido como Apache Flink. Ele também é um sistema que possibilita fazer esse streaming de dados. Como vocês já devem saber, nós também temos lá o Spark Streaming. Só que o Flink, ele é extremamente mais rápido do que o Apache Spark. O pessoal até costuma dizer que o Apache Spark ele é conhecido como o 3.0, né, levando aí, fazendo um paralelo com a tecnologia de transmissão de dados, né, através das telefonias 3.0, como se fosse o Spark. E o Flink é tido como sendo o 4.0, porque ele tem uma velocidade superior e uma capacidade de processamento superior ao Apache Spark. Então, eu consigo lá, com o Flink, utilizar tanto a parte de stream de dados, né, como também o Apache Spark também possui, como utilizar os dados históricos. Então, eu posso fazer tanto o processamento em stream, né, o processamento dinâmico, quanto realizar o processamento dos dados já armazenados, né, através do processamento em batelado, ou em lote. Então, o Flink ele é extremamente utilizado hoje em dia, né, apesar de que, quando nós comparamos lá com o Apache Spark, a comunidade do Apache Spark, a comunidade ainda é muito superior, existem muito mais membros, né, do que o Flink. Daí, nós preferimos utilizar aqui, no decorrer dessa disciplina, utilizar o Apache Spark, porque as soluções são muito mais simples, porque como a comunidade é muito grande, vocês aí já devem ter utilizado várias vezes o Stack Overflow, então se você colocar lá algumas perguntas relacionadas ao Apache Spark, você terá muito mais resultados dessas pesquisas, em comparado com o Flink. Então, por isso, nós preferimos utilizar lá, no decorrer da nossa disciplina, o Apache Spark, mas fica aí para vocês saberem que o Flink, ele provavelmente daí a algum tempo vai dominar todo esse cenário. Então, como eu disse para vocês, o Flink ele pode ser utilizado para diferentes atividades, né? Como, por exemplo, utilizado para fazer o processamento em batch, né, dos dados, pode utilizar para também ser realizado o processamento em stream desses dados, ou seja, o processamento em tempo real desses dados, pode ser utilizado também alguns algoritmos de machine learning para realizar esse processamento. Tudo isso aqui, pessoal, também pode ser com o Apache Spark, que nós vamos trabalhar. E, além disso, também pode ser utilizado no processamento, né, e análise de grafos, que também pode ser utilizado lá no Apache Spark. Então, o Flink, ele, daqui a pouco tempo, provavelmente, né, não sei exatamente quando, mas ele deve ser mais utilizado ainda do que o Apache Spark, porque ele tem algumas características que fazem com que ele seja, de certa forma, tenha uma performance maior do que o Apache Spark. Bem, pessoal, então chegamos ao fim dessa nossa aula de hoje, onde nós conversamos um pouco sobre o Kafka, sobre o Amazon Kinesis e sobre o Apache Flink. Vimos algumas diferenças entre eles e como eles normalmente são utilizados, e as características principais de cada uma dessas ferramentas, desses frameworks. Bem, na nossa próxima aula nós vamos começar a trabalhar mesmo, vou mostrar para vocês aqui como que nós vamos desenvolver aplicações utilizando o Apache Spark Streaming. Aguardo vocês.